saber, gente, 2019 como será? É um ano que a gente vai sofrer influência de qual aspecto? Bom, a gente vai ter um planeta quente que vai reger 2019, que é Marte. Marte é o planeta da ação. Marte vai esperar que a gente faça as coisas acontecerem de maneira pioneira, de maneira rápida. Lembra que até eu falei agora há pouco que a gente vai ter essa sensação de que o ano tá voando. Tá voando. Porque aquelas pessoas que têm dificuldade em agir, em tomar novas decisões, pessoas que têm dificuldade em fazer estratégias, de planejar, de pensar, porque Marte rege o nosso pensamento. Então as pessoas que têm esse tipo de dificuldade sentirão esse ano um ano mais pesado. Mais pesado. Ah, que não é o nosso caso. Pois é. Agora, na astrologia, Kátia, é claro que a gente fala de uma maneira mais geral, né? Mas a gente tem muitos aspectos que ao longo do ano vão acontecendo, porque o céu vai se movimentando sempre, né? Não é estático. E todos nós, quando fazemos o nosso mapa astral, temos todos os planetas em algum lugar. Em alguma casa, Em alguma né? casa astral. Então, por exemplo, eu tenho Marte de casa 1. De repente, quem está assistindo a gente tem Marte na casa 2, na casa 3 e assim por diante. Onde eu tenho Marte? Não lembro, Kátia, Nem eu agora. lembro. Agora Eu você me pergunto pegou. pra ele se ele lembra do meu mapa onde está Marte. Não lembro. Mas eu olho direitinho para você. Ah, tá bom, tá bom. Porque onde a gente tem Marte no nosso mapa, vai ter uma influência benéfica. Porque Marte vai estar agindo. Marte é o regente do signo de Áries. Então já adianto que, independente do que o tarô disser, o signo de Áries é o signo que mais vai se beneficiar durante todo o ano de 2019. E quem tem ascendente em Áries também. Quem tem ascendente em Áries, quem tem lua em Áries, quem tem o meio do céu em Áries, ou seja, lugares muito proeminentes do mapa. Lógico que Marte é um planeta que também traz as suas adversidades e lições. Então pode ser um ano onde a gente vai sentir as pessoas um pouco mais agressivas. Mais que 2018? É. Oxe, Maria! Tá? Então, é um ano que a gente pode ouvir também muitos casos de violência. Isso no nível mundial, né? A gente não está falando só de Brasil. Um ano em que as pessoas estarão disputando mais. Então, o que acontece? Quando você tem muita energia, se você não coloca essa energia para fora de uma maneira equilibrada, a tendência é você implodir. Então, acessos de raiva, descontrole, tudo isso pode aumentar. Então, aquelas pessoas que são mais ansiosas, pessoas que são mais impulsivas, pessoas que são mais que não sabem esperar pelo outro. Marte pode acentuar tudo isso também. Então, é um ano decisivo para muita gente aproveitar esse período para fazer o movimento contrário, né? Isso. Buscar algo que você consiga soltar, extravasar esse seu excesso de energia, esse seu excesso de raiva. Conseguir trabalhar em equipe, que é tão importante. Sim, né? porque o verdadeiro líder é aquele que agrega. Sim, então, e não desagrega. Exato. Né? E Marte, ele tem muitas vezes uma dificuldade de agregar. Que ele quer que as pessoas sejam pioneiras naquilo que fazem, mas você não pode esquecer de olhar para o outro. Então, individualidade sem individualismo. Não sei se dá para entender, né? Parece um pouco... Você pensar em você, mas não só em você. Não só em você, isso. E uma outra coisa importante que é o planeta da iniciativa, da coragem. Então, dê o primeiro passo. Se você não está sentindo que tem toda a coragem para realizar determinada coisa ou determinada situação, dê o primeiro passo, porque Marte vai ajudar você a encontrar essa coragem. Até porque nós que estudamos astrologia, acreditamos que os planetas reverberam dentro de nós. Existe um céu aqui fora que faz um movimento, mas que está intimamente ligado com a nossa alma. Ah, que legal. Tá? Vamos signo a signo? Vamos. Só queria dizer o seguinte, que a melhor cor é o vermelho, isso independente... Isso pro ano. Pro ano. Então, usar bastante o vermelho. E a pedra do ano é o jaspe. O jaspe vermelho, que é uma pedra também da coragem, da iniciativa. Ah, que legal. Tá bom? Gente, só lembrando que no comecinho do programa o André falou, lembrando para quem assistiu, quem não assistiu, ficar sabendo, que ele já tirou as cartas para todos os signos, por isso elas já estão posicionadas aqui. E aí a gente vai virar e você vai falar sobre cada um. Isso. A gente não pode esquecer também que a gente tem uma influência bem difícil, que é a carta do enforcado.
E isso para todos. Para todo mundo? Para todo mundo, né? A carta do enforcado pede superação. Então nós vamos nos confrontar com muitas questões kármicas que vão exigir da gente essa superação, essa coragem. Isso para todo mundo? Para todo mundo. Porque quando a gente soma 2019, a gente tem um número 12. E o número 12 é o número que se relaciona com a carta do enforcado no tarô tradicional. Então um ano para a gente não deixar de resolver essas coisas todas quando vão surgir? E aí pegar... Por isso que eu falo, as coisas vão se complementando, né? Aí você pega aquela coragem de Marte, aquela determinação de Marte, seu karma. Transforma o seu karma, supera e chega onde você quer. Mas eu tenho certeza que com a carta do enforcado, algumas pessoas vão sentir uma dificuldade maior na sua vida pessoal, no trabalho, na sua espiritualidade. Cada um numa área? Cada um numa área. Por exemplo... Isso talvez você não precise nem me dizer agora, mas isso é uma coisa que para todo mundo refletir. Qual área da sua vida, ou qual setor da sua vida que você sente que você tem menos disposição para lidar? Menos disposição? De repente a pessoa tem um problema muito forte com a família, ou tem um problema muito grande com o trabalho, ou tem um problema muito grande com o dinheiro. Isso é um indício de uma questão kármica sua. Então, mas por exemplo... A gente pode lá atrás ter tido essa dificuldade, você aprendeu a como colocar cada coisa no seu ponto, deixar isso claro e isso ficou mais bem resolvido para você também, né? Agora, o enforcado é uma energia passageira. Então, nesse momento da sua vida, qual é o setor, qual é a área que talvez você tenha mais dificuldade para poder se superar? Acho que é a área da paciência. Pois é, né? Todos nós temos. Porque, de repente, não é uma área... objetiva. De repente é uma questão subjetiva. É algo que pode influenciar em todo o resto. Em todo o resto. Então, no seu caso, que você sempre fala, né? A paciência. Paciência de você esperar as coisas chegarem no tempo certo, embora você saiba disso. Paciência para você não querer que o outro faça aquilo que você acha que ele tem que fazer. Paciência para você não se cobrar mais do que você deve. Paciência de uma forma geral. É isso mesmo. Então, todos nós temos questões muito íntimas e temos questões aqui na vida objetiva, prática, cotidiana, que nós temos grandes aprendizados. Para você, qual a área que você acha que nesse ano vai pegar mais assim na tua vida? Aquilo que você treina para você aliviar? Eu acho que são as minhas transformações pessoais, a minha paciência também. Eu sou muito aquariano, embora seja virginiano, mas meu mapa é um mapa de aquariano. E a gente quer fazer. A gente quer fazer, a gente não quer esperar. Exatamente. Então, e a paciência com a gente mesmo, né? Porque a gente também sabe que a gente pode fazer mais, mas a gente é meio cruel com a gente, né? Exatamente. Começando por Áries. Vamos lá, você vira a carta? Viro. Então, esse ano, o ariano vai ter a carta dos enamorados como sua carta regente. Isso fala de parcerias, de associações, relacionamentos, não só afetivos. Claro que para os arianos que estão solteiros, pode ser um ano muito legal para isso. Mas, se você já tem um relacionamento, se você já é casado, ariano, vai ser um ano para você se aprofundar nessa relação, contar com os amigos. Você vai ter a influência mais direta de todo o zodíaco, porque você é regido por Marte. Então, ariano, você não pode esquecer dos outros. Por isso que o tarô traz essa mensagem importante. Né? Fazer parcerias, contar com os outros. O cuidado é a insegurança. Aí você fala assim, mas insegurança para um ariano, em 2019 ele pode ter muitas crises com insegurança pessoal. Naquele aspecto mais frágil, que ele não sabe lidar tão bem, né? Exatamente isso. Tá? Tá. Agora, taurinos. Aqui, ó. Eu já ia pro lado oposto. Vixe Maria. Olha aí, uma outra carta de cuidado, que é a carta do diabo. Então, a carta do diabo fala justamente daquilo que a gente sempre fala aqui no programa, né? Nem tudo que reluz é ouro, cuidado com as falsas promessas. O taurino pode ser mais apaixonado em 2019. E isso é muito legal, quando você se apaixona por um trabalho, por um projeto, por alguma nova perspectiva. Mas o grande cuidado é você não se tornar escravo daquela paixão. Não tem gente que é assim? Tá cheio. Escravo do trabalho, escravo do relacionamento, escravo de alguma coisa que queria. Escravo de tudo. Então, nem tudo que reluz é ouro.
São duas coisas importantes, né? Nem tudo que reluz é ouro no sentido falsas promessas. Então, o taurino, aliás, desculpa, vai ter que prestar muita atenção. De repente está num trabalho estável, aparece uma outra... Que parece ser a grande oportunidade de E vida. não vai ser. Então, esse é um cuidado que você vai precisar ter, viu, taurino? Né? Com as ilusões. Geminianos. Pois é, um ano muito legal porque o geminiano vai estar mais ligado com a espiritualidade. Olha que legal isso, né? Para o geminiano isso é muito bom. Essa carta é a carta do Papa. Do Papa. A carta do Papa fala de sabedoria, de espiritualidade. Vai ser um ano de boas associações e de contato com o divino. Que ótimo, hein? O geminiano que quiser estudar, buscar uma nova filosofia de vida, praticar yoga. De repente, o geminiano que quiser voltar para um processo terapêutico ou buscar um processo terapêutico para o seu autoconhecimento, pode ser muito feliz com isso. A carta do Papa também fala de associações. Então, eu acredito que os geminianos terão muitas associações ao longo... Tipo parcerias? Parcerias pessoais, né, de novos amigos e também amorosas. Porque o Papa, ele oficializa as relações afetivas. Agora, o grande cuidado em 2019 para o geminiano é a hipocrisia. Porque a carta do Papa fala muito dessa questão de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exigir dos outros aquilo que a gente não faz. Então, prestar atenção nesse sentido, tá? Agora, cancerianos, a carta do Imperador. Então, aí, esse ano de 2019, a gente sabe que em 2018 os cancerianos tiveram um ano um pouquinho mais sofrido. Então, para 2019, os cancerianos saem daquela condição de dificuldade, isso, e passam a ter um ano de mais realização. Porque a carta do Imperador fala, você vai ter que ser muito racional, deixar as suas emoções de lado para construir um novo futuro e, ao mesmo tempo, ter prosperidade no trabalho, nas finanças. Então vai ser um ano de grande poder para o canceriano. E pensar muito em você, nas questões que são importantes para você. Porque o canceriano tem essa questão de se dedicar muito para a família, né? Então, se doar para o outro na medida certa, que eu acho que é a grande lição para muita gente, né? E a dificuldade? A rigidez. A rigidez? Inflexibilidade. Então, muitas vezes o canceriano vai tomar uma decisão, vai ficar firme naquilo, mas vai confundir isso com teimosia, com rigidez, não vai ouvir os outros. Então, resgate o seu poder interior com equilíbrio, tá, canceriano? E menos materialista. Ah, tá. Também. Né? Também, porque em 2019 ele tende a ficar muito ambicioso. E a ambição desmedida, assim como não tudo é legal, excesso, né? não é legal, né? Agora, leoninos... Pois é, o signo da Cacá, né? O primeiro signo ali da mesa. Vamos ver agora, estamos ansiosos por ela. Pois é. Não é bom, não? Calma. Ixi, tá pesado o negócio. Cacá já aprendeu também um pouquinho de tarô aqui ao longo de 2018, também, né? Mas o leonino em 2019, ele vai ter que lidar com muitas frustrações. A carta da Torre é a carta da reconstrução. A gente sempre fala isso, né, Kátia? E é importante a gente se reconstruir, senão a gente fica estagnado. E também saber lidar com essas frustrações. Até porque o signo de Leão, a grande obra, isso eu acho que é para a vida, não só para 2019. A grande obra do leonino é ele se realizar e fazer ele ser alguém importante para ele na vida. Todo mundo fala, leonino é egocêntrico, gosta do palco. Sim, mas porque ele precisa aprender a ter autoestima. Ele precisa aprender a ser uma grande obra. Então, aqueles leoninos, não são todos, que mostram uma tal superioridade é porque eles se acham muito mais inferior do que os demais. Isso, e aí vai para o outro extremo, que é justamente, bom, não tem autoestima, deixa eu colocar uma máscara. Em 2019, pelo tarô, o leonino vai estar quebrando essas máscaras. Portanto, ele vai ter que se reconstruir e vai ter que prestar atenção na parte financeira, não fazer grandes investimentos. E uma coisa que eu esqueci de dizer dos geminianos, que eu falo para os geminianos e para os leoninos, é prestar atenção na saúde. Então, o leonino pode ter problemas inesperados. Já o geminiano precisa fazer os seus check-ups direitinho, fazer seus tratamentos para não ter nenhuma surpresa desagradável. Muito bem. Então, o cuidado do leonino é o orgulho. O orgulho, né? Isso.
Que é o tendão de Aquiles, né? Do leonino. De todos e de muitos nós. signos. Sim, mas assim, quando o leonino ele tem uma autoestima muito baixa, ele tem um orgulho muito alto também, Sim. muitas vezes. Ele não consegue olhar e falar assim, puxa, por que eu não me sinto tão à altura do outro, por exemplo? Como trabalhar isso? Ele prefere fingir que ele tá bem, mas tá lá se remoendo por dentro, né? Pois é. Então, eu acho que a dica é essa, leonino. A sua grande obra nesta vida, você veio como leonino para fazer da sua personalidade, da sua história, algo grandioso para você e não para o mundo, tá? Virgem, carta da justiça. Então vai ser um ano de bastante equilíbrio para os virginianos. Contratos importantes, papéis, documentações. Quando a gente fala contratos, Kátia, claro que a gente pensa em trabalho, claro que a gente pensa em parcerias, mas também pode ser um contrato, uma questão burocrática que você tem que resolver. Ou venda de um imóvel. Venda de um imóvel, compra de um imóvel. De repente pode ser também aquela papelada que você vai deixando para resolver depois e acaba protelando, né? E tendo que resolver. Mas vai ser um ano de equilíbrio. Que bom. Para o virginiano isso é fundamental, porque o virginiano também tem uma tendência a ser muito exigente consigo mesmo e com os outros, muito crítico. Então ele vai ter um ano de maior equilíbrio. Agora, é um ano em que ele vai estar muito mais razão do que coração. O que para ele é difícil. O virginiano é tão coração. Pois é. Agora, vai ter que tomar cuidado com as injustiças. Não cometer injustiça com ele mesmo, com os outros, e não compactuar com nenhum tipo de injustiça. Sabe aquela história? Viu alguém no trabalho passando por uma situação difícil? Ao invés de você ficar compactuando com aquilo, se você não puder ajudar, não atrapalhe e não incentive. Isso é uma coisa muito importante. E um cuidado também que o virginiano tem que ter é a comunicação. Aprender a falar e a falar aquilo que realmente importa para quem importa. Porque às vezes o virginiano tem dificuldade de falar e ele manda recado por outros, que aí o telefone sem fio chega a outra situação diferente. Exatamente isso. Então, comunicar bastante. Muito bem. Bom ano para você de virgem. Librianos. Essa você vai ficar feliz. Meus filhinhos aqui, ó. O mundo. Melhor carta do tarô saiu para os librianos. Então é um ano de realização, de sorte, de mais felicidade, de mais leveza, de oportunidades no trabalho, de oportunidades nas finanças, de saúde, de gratidão. Eu sempre falo, a carta do mundo é tão boa que ela traz pra gente o teste da gratidão. Para ver se a gente é grato a tudo que a gente tem ou não, né? Então, o libriano vai conseguir realizar coisas muito importantes ao longo de 2019. E isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Até porque vai ser um ano de sorte, como eu disse. Agora, lembra que eu falei, a carta do ano é a carta do enforcado. Lembro. Que fala de uma certa estagnação. A carta do mundo, ela traz um perigo para todos nós. E como vai estar regendo os librianos, esse perigo fica maior para os librianos. Qual? Que é a estagnação. Realizei tudo, conquistei o que eu queria. Comodismo. Então isso não é legal. É importante que o libriano tenha essa consciência. Tá? Agora, escorpianos. Carta do carro, muito boa essa carta também. Mesmo. Fala de direcionamento, de novos caminhos, de progresso, superação, êxito na vida. Segundo semestre, inclusive, fica muito melhor para o escorpiano. Escorpião também tem uma regência de Plutão e Marte. Então, Marte também vai estar passeando aí pelo seu signo, escorpiano. E isso vai te impulsionar para outras realizações. Agora, qual é o grande cuidado da carta do carro? A agressividade. Então, as pessoas de escorpião tenderão a... Imagina, essa energia de Marte, que é o que a gente acabou de falar, de ser uma energia mais dura, firme, decidida e que muitas vezes vem na forma de guerra. Junto com a carta do carro, a tendência é que o escorpiano fique muito mais agressivo. Perca a mão, né? Perca a mão, então tem que ter esse controle. Sagitarianos, olha aí, a carta da estrela. Carta da estrela para o Aaron e para todos os sagitarianos da produção. Walter é sagitariano também? Muito bom. Vai ser um ano de proteção e fé. Nossa, Júpiter também está passeando pelo signo de Sagitário e vai até dezembro.
Então, Júpiter está no trono dele, como a gente diz, né? No castelo dele, no zodíaco. Então, vai ser um ano de expansão, de realização, de êxito, de felicidade. Tudo que Júpiter toca, expande, aumenta. Então, o sagitariano pode ficar muito mais otimista, muito mais alegre, muito mais livre e vendo novos horizontes. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com as falsas expectativas também. Também, né? Tá? Agora, capricornianos, eu vim enforcar. Pois é. A carta... o cuidado, não falamos do cuidado. Do cuidado? Falamos sim, com falsas expectativas. Que não colocaram lá no vídeo, mas Isso. foi dito. Sagitário tem que tomar cuidado com falsas expectativas e ficar otimista ao extremo e não olha para a realidade. Tá? Aí o capricorniano, tal do enforcado. Tal do enforcado. Que é a carta do ano. Então pensa, o capricorniano, se a gente fosse tem falar... dupla dificuldade. Energia disso. Oxi, então, se a gente fosse falar qual signo que vai estar mais difícil em 2019? É Capricórnio. Capricórnio. Ixi, tá? Então, é um momento de superação, de reavaliação, de não ficar estagnado. Vai ser um ano mais denso, mais pesado para eles, onde muitas questões interiores, profundas, vão começar a doer e ele vai ter que olhar. Porque essa é a maior... É o X da questão, né? É o X da questão e a maior lição da carta do enforcado. Dói tanto, sangra tanto, que não há outro caminho a não ser olhar para aquela questão. Tá? Já resolver de uma vez, né? Então é um momento de reavaliação. E o cuidado é o pessimismo. Mesmo porque vai estar sob dupla influência, difícil, né? Tá? Nós, aquarianos, a força, uma das minhas cartas prediletas. Eu também acho tão legal essa carta, porque é a carta da força, da motivação, da vitalidade, da alegria, do entusiasmo e do reconhecimento. Então, a carta da força até diz para os aquarianos que vai ser um ano onde você vai ter que, em alguns momentos, ter que provar a sua força. Qual é o conselho? Mas que tipo de força? Então, é isso que eu tô falando. Falar para o aquariano, mostre a sua força, vai trator. Então. Aqui, se a gente olhar na carta, é uma moça controlando um leão. Dominando o leão. Mas sem agressividade. Sem agressividade, é com a força da inteligência. É com a força da criatividade. E fala da superação, Kátia. Se você teve, não só você, mas os aquarianos de uma maneira geral, teve algum aspecto difícil que, né, em 2018 não ficou tão legal, tão bacana, em 2019 você supera e vai ter muito reconhecimento desses esforços. Cuidado com inflexibilidade. Respire. Tem que ser igual ao bambu, né? Isso. Se dobra, mas não quebra. Isso, exatamente. É isso que é difícil. Às vezes bate no chão, trelelica e sobe. Agora o último, os piscianos. Alex Pisciano, né? Isso. Eu, Leandro, Filipinho da nossa produção. A temperança. Pois é. É bom isso? Vai ser um ano de fluidez, de curas interiores. Um ano onde o pisciano precisa buscar os amigos. Né? Buscar os amigos como fonte de cura, de renovação, viagens. Então, pisciano que quiser fazer ano sabático, que quiser, de repente, conhecer outros países, outras culturas, poderão se recarregar muito de energia. Agora, o fundamental da carta da temperança é: olhe para dentro e confie na fluidez da vida, né? Porque isso vai trazer curas interiores. E a dificuldade? Ansiedade. Esperando tudo o resto. Então tem que prestar atenção com a ansiedade, porque o pisciano vai estar mais ansioso, ele vai ser colocado em situações onde ele vai ter que olhar e falar: não, tem que esperar o rio correr. Tá? E tem. Fazer o seguinte, nós vamos rapidinho pro intervalo e na volta vamos falar qual cor que cada signo tem que usar nessa virada de ano para trazer mais energias benéficas.